Bom dia! Que o nosso dia seja muito abençoado por Deus em nome de Jesus. A palavra de hoje está lá em Êxodo, capítulo 1, no verso de número 12. No entanto, quanto mais os maltratavam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. O povo de Israel, os hebreus, os israelitas, eles estavam ali na terra do Egito, como estrangeiros, numa terra estranha. E aí o rei do Egito passou a oprimir o povo hebreu e os maltratavam e colocavam num regime de escravidão. E o texto diz aqui em Êxodo capítulo 1, no verso 12, que quanto mais eles eram maltratados, oprimidos, colocados sobre um jugo, um peso de escravidão, então eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Então, assim, o nosso posicionamento, aqui fala de multiplicação. Multiplicação significa, no caso, trazendo para o contexto da minha vida e da sua vida, essa multiplicação significa o quê? Que ainda que eu esteja numa situação de prisão, prisioneiro, eu tenho o quê? Eu tenho a boca para fazer oração, então eu posso orar a Deus. Se eu estiver numa situação como essa dos israelitas, que não era literalmente uma cela de prisão, mas era um sistema ali, de servidão, de trabalho forçado, Então, e os hebreus, eles podiam se comunicar ali, eles não estavam numa cela como prisioneiros. Então, eles se multiplicavam, tinham filhos. E esse texto nos fala sobre aliança, que a nossa aliança, se a gente é forte quando a gente se torna mais forte, quando a gente está fazendo as alianças certas com pessoas que temem a Deus. O texto fala sobre o que? Multiplicação. Quanto mais eles eram oprimidos, maltratados, mais eles se multiplicavam. Então, quanto mais eu sou maltratado, quanto mais eu sou, às vezes, injustiçado, me colocam um peso, um jugo sobre a minha vida, eu tenho a boca para falar, Deus, ele vai me defender, Ele não vai deixar com que essa situação de opressão continue castigando a minha vida. E eu posso confirmar isso, a gente está lendo o capítulo 1 de Êxodo. Agora eu vou para o capítulo de número 3, Êxodo, capítulo 3, aqui no verso, deixa eu só olhar aqui, deixa eu só localizar aqui. No verso 7, Êxodo 3, 7. Eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa do seu sofrimento. Por isso, desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los para uma terra boa e ampla. Então, você vê que é exatamente o que a gente tem falado nesse raciocínio. A gente pode estar numa condição, às vezes, de opressão, Muitas pessoas, que são usadas pelo mal, às vezes para nos oprimir, aquela situação, às vezes, de prisão. E aí, disse o Senhor, Êxodo 3,7, eu tenho visto, Deus tem visto essa situação, eu tenho visto a opressão do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Então, eles estavam numa situação ruim, mas eles continuavam a buscar a Deus. E Deus ouviu esse clamor, e por causa disso, eu desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios. Então, mais para frente, se a gente continuar lendo aqui, Deus ele levantou Moisés para libertar esse povo da escravidão, daquele peso, daquele jugo. Então, a nossa parte é o que? É continuar lutando, ainda que Deus ele vai dar uma estratégia
para que a gente possa chegar a essa terra boa e ampla. Deus não quer ver a gente sofrendo. Deus quer nos levar para uma terra boa, para uma terra de alegria, de paz, de liberdade, E aqui, para terminar, ainda no capítulo 3 de Êxodo, no verso de número 20, a gente lê o seguinte, Deus falando, né? Eu mesmo estenderei a minha mão e castigarei os egípcios com os meus milagres que farei no meio deles. E aqui a situação é que aquele povo prisioneiro numa terra estranha, né? O rei, né, o imperador, né, o faraó ali, castigou cada vez mais o povo judeu, povo hebreu. E aí Deus falou o seguinte, eu mesmo estenderei a minha mão e castigarei. Eles não vão querer te libertar vocês? Eles estão clamando, eu estou vendo o sofrimento deles, não vão libertar? Né? O faraó, né, o rei do Egito não vão libertar, continua castigando ainda de forma mais severa. Então agora eu mesmo, Deus falando, eu vou castigar esse povo egípcio para que haja a libertação do sofrimento, para que eu possa tirar o meu povo desse sofrimento. E aí, se a gente continuar lendo lá na frente, a gente vê que Deus enviou as pragas, né? Foram 10 pragas ali no Egito, e só depois, quando o Senhor enviou aquele anjo, né, que morreram os filhos, né, dos egípcios, né, que o anjo da morte passou ali, que Deus castigou severamente o povo egípcio, aí sim o faraó deu a liberdade para o povo hebreu, para o povo judeu, para os israelitas. Então Deus ele vai trazer, ainda que existe uma pessoa numa situação muito difícil que esteja ouvindo essa mensagem, Deus está vendo essa opressão e Deus vai trazer a libertação em nome de Jesus. Deus vai libertar em nome de Jesus.